Olá, aqui é o André e seja bem-vindo à segunda aula da semana da aromaterapia. Nesta aula você vai aprender como você também é capaz de cuidar da sua saúde e da sua família de forma natural e cientificamente embasada com a aromaterapia. Na primeira aula, você aprendeu sobre os imensos benefícios terapêuticos dos óleos essenciais, do embasamento científico da aromaterapia, que ela tem mais de 22 mil pesquisas científicas comprovando a sua eficácia, e teve a oportunidade ainda de baixar o material didático gratuito. Nessa segunda aula, você também vai aprender o que são bases carreadoras, a importância das bases carreadoras e o potencial terapêutico delas dentro da aromaterapia. Por isso, eu gostaria de te mostrar uma história. Eu tenho um filho que é cadeirante. Então, ele no início, ele teve muita escara. Eu tratava ele com óleos essenciais e óleos vegetais. E essas escaras, os médicos às vezes falavam: ah, isso aí não vai ter cura, não vai ter jeito. E essas escaras dele foram sumindo com o tempo, ele também foi movimentando mais, isso foi bem no comecinho. E depois ele nunca mais teve problema de escaras. Então é um dos detalhes assim que me marcou muito, de conseguir melhorar isso nele, foi muito bom para mim. Eu formei em enfermagem, então formei naquele sistema cartesiano, né, de conhecimentos. E só a partir dos 40 anos de idade é que eu comecei a visualizar esse outro lado, que eu já amava tanto, mas que não tive muito tempo, filhos pequenos, aquelas coisas. Só depois, então, é que eu fui começar a estudar esse lado maravilhoso das plantas medicinais, da aromaterapia. O meu pai, que era médico, já trabalhava muito com plantas medicinais. Ele trabalhava com pêndulos, que era uma coisa assim, e já trabalhava muito com esse lado que me atraiu. Então, fui puxada e sugada pelo coração. O que me levou a buscar o Pele de Pétalas foi, primeiramente, em busca de um conhecimento. E depois que eu tive o primeiro contato, eu achei assim, maravilhoso todo o conhecimento científico e muito aprofundado que o Pele de Pétalas passa. Então, isso para mim foi fundamental para procurar a primeira vez e continuar sempre as outras vezes de estudos, de conhecimentos. A primeira grande descoberta que modificou minha vida dentro da aromaterapia foram as curas sem efeitos colaterais, porque os efeitos colaterais de medicamentos alopáticos são muito grandes e isso sempre me incomodou muito, de imaginar que você está tratando uma coisa, às vezes nem tratando não está, né? Você está só cobrindo. E quando eu descobri que através da aromaterapia ou através também de outros conhecimentos, você podia realmente curar a fundo uma pessoa, curar emocionalmente. E aí vem a verdadeira cura. O método me ajudou a curar muitas pessoas da minha família. Aí vem toda uma cadeia, né, de pessoas que passa pela mãe, passa pelo marido, netos, filhos. E a todo momento eu consigo fazer com que eles percebam como esses medicamentos, né, que não deixam de ser medicamentos, como eles são muito mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Então, toda a família entra nessa escala aí. Eu uso para tudo. Eu uso direto, a todos os momentos do dia mesmo, para alguma doença, algum incômodo, ou não, que seja mesmo só para acordar, para ficar feliz como a bergamota, ou para dormir à noite como uma lavanda. Eu uso o tempo todo, durante todo o dia.
Eu me sinto aromaterapeuta do meu lar, dos amigos, as pessoas pedem ajuda, até para orientar qual óleo que compra, onde compra, aí eu vou orientando tudo. Então essa ampliação é que eu acho muito importante, que aos pouquinhos você vai ampliando as pessoas que estão à sua volta. E eu faço atendimentos também. Para as pessoas que eu atendo, eu sempre uso alguma outra técnica junto e termino sempre com a aromaterapia. E agora, eu vou te mostrar os fundamentos principais que pessoas como a Maria de Lourdes, por exemplo, usam para começar a fazer cosméticos inteligentes, 100% naturais, do zero, que equilibram a saúde da pele e das emoções. Pode ser que você tenha notado, mas a Maria de Lourdes começou do zero, utilizando a aromaterapia para melhorar a saúde e qualidade de vida do seu filho e da sua família. Ela não tinha conhecimento em aromaterapia, não tinha experiência, não tinha matéria-prima, não tinha nem ideia do que era possível fazer, mas tinha muito forte dentro dela que os cosméticos sintéticos e os remédios convencionais não eram bons o suficiente. É claro, se você tiver conhecimento e paixão pela área da saúde, da estética e cosmetologia, nada te impede de utilizar a aromaterapia e os óleos essenciais para ter mais resultados. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa, necessariamente, de ter algum tipo de expertise para fazer seus próprios cosméticos inteligentes 100% naturais. O mais interessante é que você começa a ver que esse não é um caso isolado, que muitas pessoas já vivem esse estilo de vida. E eu gostaria de aproveitar para agradecer de coração a todas as pessoas que assistiram e comentaram na primeira aula. Eu li pessoalmente cada um dos comentários e tive a oportunidade, o privilégio de responder pessoalmente muitos deles. E o mais motivador para mim é ver essa comunidade de novas aromaterapeutas nascer aqui nessa semana da aromaterapia. E olha só, em algum lugar dessa página tem o link para a primeira aula. Se você ainda não assistiu, clica lá e assiste antes de assistir essa aula 2. Na primeira aula, falei como a grande descoberta do imenso potencial da aromaterapia me impulsionou e me motivou a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Mas várias pessoas perguntaram: ótimo, André, eu entendo isso, eu consigo entender como eu posso usar os óleos essenciais. Mas o problema é o seguinte, eu não tenho conhecimento na área da saúde, nunca tinha ouvido falar de aromaterapia, não conheço as matérias-primas e não tenho nem ideia do que é possível fazer. Será que a aromaterapia é mesmo para mim? E para essas pessoas, eu tenho duas boas notícias. A primeira boa notícia é que você vai ver que grande parte das pessoas que conseguiram uma vida melhor, com mais saúde e qualidade de vida com a aromaterapia, começaram nessas exatas condições que você acabou de descrever para mim. Pessoas das mais variadas origens e profissões. São servidoras públicas, aposentadas, do lar, terapeutas, esteticistas, do direito, da exatas, da humanas, da biológicas, de todos os lugares do mundo. E a segunda boa notícia é que, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, a aromaterapia é uma medicina extremamente poderosa, mas extremamente simples de aprender. Para você ter ideia, tenho até alunos que são cegos, que ao ouvirem as aulas e possuírem um olfato apurado, conseguiram se tornar excelentes aromaterapeutas. Contudo, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui. Os óleos essenciais não são pílulas mágicas que vão curar você totalmente da noite para o dia de todas as doenças. Para alcançar a cura de doenças crônicas e a compreensão dos fatores que influenciam na sua saúde, você vai precisar se dedicar. Sem estudo, dedicação e merecimento, não existe verdadeira evolução e cura, concorda? Agora, você pode ter certeza que os efeitos que você vai sentir nos sintomas rasos, superficiais, serão sentidos em dias, meses ou semanas. E agora que isso está 100% claro,
deixa eu te contar uma coisa importante. Lembra da aula passada da minha frustração com o paradigma materialista vigente na indústria farmacêutica? Da minha impotência diante de uma crise de pânico da Tuane? Do meu momento de extrema felicidade quando percebi que a aromaterapia era minha missão de vida? Contei para você como isso impulsionou minha qualidade de vida em todos os níveis, pois obtive o tão sonhado controle emocional para minha ansiedade e estresse, além de poder fazer meus cosméticos inteligentes que em poucas semanas livraram toda a minha família dos cosméticos lotados de substâncias sintéticas tóxicas. O que eu não te contei foi que nesse processo participei de inúmeros cursos de terapias holísticas que encontrei pela frente. E até cogitei em cursar medicina para estudar a homeopatia. Te digo isso porque eu pensei, se com a aromaterapia deu tanto resultado, imagina com as outras. Nesse processo, até que eu aprendi um monte de coisa legal que geram resultados. Mas o fato é, nada se compara com a quantidade e a consistência dos resultados alcançados com a aromaterapia. E diante de tanto embasamento científico, tive absoluta certeza que tinha encontrado algo muito importante e poderoso. Quando eu vi pessoas próximas de mim se curando de doenças crônicas, foi a gota d'água. Um amigo curou sua dermatite crônica, que vinha o acompanhando desde os 13 anos de idade, enquanto controlava seu estresse e ansiedade ao mesmo tempo. Minha madrinha parou de tomar clonazepam, o famoso Rivotril, depois de um período de 9 anos de dependência, enquanto diminuía os sintomas da menopausa e das rugas ao mesmo tempo. Mas a gota d'água da gota d'água foi quando consegui ajudar uma amiga da família a sair da depressão e diminuir substancialmente as suas manchas escuras de pele, os famosos melasmas, em apenas 6 meses. Ela vinha se debatendo como um peixe fora da água com esses melasmas há 25 anos, tendo vários efeitos rebotes de hidroquinona e histórico de depressão por baixa estima causada pelas manchas. Uma coisa horrível. Depois de todos esses casos de sucesso, foquei e fiquei cada dia melhor, até que veio a revelação da criação de um método online acessível para pessoas de todo mundo que tenham conexão com a internet. Conversei com a Tuane e pedi para ela um nome que fosse significativo, e rapidamente ela me respondeu: que tal pele de pétalas? Porque ter uma pele de pétalas não é ter uma pele sem rugas, é ter uma pele sem química artificial, uma pele nutrida, uma pele vitalizada. E a base, o fundamento que norteia todo o trabalho é a aromaterapia integral sistêmica aplicada à saúde da pele e emoções. A aromaterapia integral sistêmica enxerga o ser humano em sua totalidade. Todos os órgãos, todas as células estão interligadas. O que acontece em uma parte ou nível do seu corpo reverbera em todo o resto. Por isso, ela é integral. E entendendo que a cura completa envolve um entendimento de todos os fatores envolvidos na sua vida, seu trabalho, sua família, seu relacionamento com Deus, ela se torna sistêmica. E é aqui que o método Pele de Pétala se distancia de todos os outros cursos de cosméticos naturais e de aromaterapia. A junção entre cosméticos inteligentes e abordagem integral sistêmica te capacita a cuidar e prevenir doenças de forma eficaz e profunda. Não é sobre fazer cremes ou sérums naturais apenas, mas sim de cuidar de todo o ser com um novo estilo de vida, utilizando esses e outros produtos na hora certa. A aromaterapia integral sistêmica aplicada à saúde da pele e emoções é a ciência de combinar os óleos essenciais nas bases carreadoras para criar cosméticos inteligentes 100% naturais. Dessa forma, sua saúde e qualidade de vida serão impulsionados para um novo nível, de forma que você possa viver mais e melhor. E assim, se tornar a aromaterapeuta do seu lar. Você percebe o tanto que eu amo a aromaterapia? O tanto que eu sou apaixonado pela capacidade da aromaterapia de gerar qualidade de vida para o aromaterapeuta em si e ajudar o aromaterapeuta a gerar qualidade de vida para outras pessoas, tornando assim
o mundo um lugar melhor de se viver. Poucas coisas me dão maior motivação que acordar de manhã cedo e ver que o meu trabalho ajudou a criar histórias como, por exemplo, essa que você viu nesse vídeo e que você está vendo aqui na Semana da Aromaterapia. Bem, e existem basicamente 5 tipos de bases carreadoras que você pode utilizar para fazer seus próprios cosméticos inteligentes que cuidam da pele e das emoções. O primeiro deles são óleos e manteigas vegetais, dentro do mesmo grupo. O segundo são os cremes, o terceiro, géis, quarto, argilas e o quinto, os hidrolatos. Nessa aula aqui, vou priorizar os óleos vegetais e seus benefícios para a pele em cosméticos inteligentes, porque eles são as bases mais versáteis. Se você entender bem os óleos vegetais, terá muito mais confiança para aplicar a aromaterapia na sua pele. Para começar, a primeira coisa é não ter medo dos óleos vegetais. Vejo muitas pessoas que têm uma certa repulsa dos óleos vegetais, mas é muito importante saber algumas coisas antes de tomar essa atitude. Óleo e gordura são os estados líquido e sólido das mesmas substâncias chamadas lipídios, gorduras. Depois de água, o que nós mais temos no corpo são as gorduras, até mais do que proteína, e mais de 60% do cérebro humano é composto de gordura. Bem, e qual a importância disso para a saúde? As gorduras revestem todas as mais de 37 trilhões de células do corpo e são fundamentais para o equilíbrio de cada uma dessas células. Acho que isso é motivo suficiente para você querer utilizar óleos vegetais de boa qualidade, tanto na alimentação quanto na sua pele. Você tem 2 opções. A primeira é que, caso você decida viver uma vida de consumo de óleos ruins para a saúde, como são as margarinas ou os óleos de prateleira do supermercado, que, devido a seu processo de extração super agressivo, acabam perdendo até 80% do teor de vitaminas e antioxidantes, você estará jogando uma roleta russa que aumenta consideravelmente a chance de você ter alguma doença crônica ou envelhecer rápido. A segunda e melhor opção é você utilizar óleos vegetais extra virgem, prensados a frio ou que passaram por processamento leve. Os óleos vegetais, também chamados de óleos graxos, óleos gordurosos e óleos fixos, são geralmente obtidos por prensagem de sementes oleaginosas, com exceção do óleo de abacate, que é o único extraído da polpa do fruto. Todos os outros óleos vegetais são extraídos de sementes oleaginosas, como a linhaça, amêndoas e as castanhas em geral. Se os óleos vegetais possuem gorduras boas, logo, a utilização deles tem um efeito promotor imediato na saúde. Inversamente, o uso de óleos vegetais refinados, processados e de má qualidade, como as gorduras trans, por exemplo, tem um potencial terrivelmente danoso ao corpo humano. Então aqui eu vou falar sempre dos óleos vegetais extra virgens, combinado? Uma exceção é o óleo de coco, que tem um processo de extração diferente da prensagem. A maior parte dos óleos de coco disponíveis no mercado passam por um processo de refinamento leve, que não alteram significativamente a sua composição química e, consequentemente, as suas funções terapêuticas. Ou seja, pode usar óleo de coco refinado à vontade, é a única exceção. E existem 2 classificações para as gorduras. O primeiro grupo são as gorduras saturadas. Elas são encontradas, em sua maioria, no reino animal, ou seja, em gorduras de animais. Então, por exemplo, as banhas de porco, muito usadas até como conservantes de alimentos antigamente, são ricas naturalmente em gorduras saturadas. No reino vegetal, a exceção principal que se tem são os próprios óleos de coco e também as manteigas vegetais, que são ricas naturalmente em gorduras saturadas. Ou seja, todas as manteigas vegetais, como manteiga de cacau, de karité, de cupuaçu, são iguaizinhas aos óleos vegetais. A única diferença é que elas são sólidas em temperatura ambiente por causa de uma concentração maior de gorduras saturadas, responsáveis por dar a consistência, tornando, por exemplo,
o óleo de coco sólido à temperatura ambiente em muitos lugares. Um detalhe importantíssimo é que essas gorduras saturadas naturais não são prejudiciais à saúde. Pelo contrário, elas são extremamente benéficas para a saúde humana. O problema está nas gorduras saturadas artificialmente, que não têm sinergia com o corpo porque não são naturais. E por isso, podem vir a provocar danos sérios no nosso corpo, como é o caso das gorduras trans ou gorduras hidrogenadas. Os óleos vegetais extra virgem possuem gorduras de excelente qualidade que interagem de forma harmônica com a pele, sendo extremamente importantes para regular o que é chamado de manto lipídico, uma barreira de gordura que nós temos naturalmente na superfície da pele de todo o corpo e que serve como proteção à invasão de micro-organismos e sujeira. Esses óleos vegetais extra virgens têm ainda altas taxas de vitamina A e vitamina E, que são importantíssimas para a manutenção do processo de envelhecimento e têm propriedades anticancerígenas. E também possuem outras substâncias, como os esteróis, por exemplo, que podem prevenir vários tipos de câncer e regular o metabolismo hormonal, como na tensão pré-menstrual ou menopausa. Os óleos vegetais são parte indispensável do estudo da aromaterapia. Entre eles estão amêndoas doces, que é chamado de o óleo universal para a pele devido à sua excelente biocompatibilidade com qualquer tipo de pele. Serve como hidratante e protege a pele da poluição atmosférica. É relaxante e excelente para dermatite, psoríase e inflamações da pele em geral. Na próxima aula você vai aprender a fazer um cosmético inteligente na prática que leva a amêndoas doces. Fica ligada. Um outro óleo vegetal excelente para a saúde da pele é o próprio óleo de coco, o mesmo utilizado pelas nossas bisavós e tataravós. Ele é rico em gorduras saturadas naturais que protegem a pele dos radicais livres, reduzem inflamações na pele, ajudam na queima de gordura localizada, são imunoestimulantes, aumentam a longevidade, previnem rugas e estrias e ainda hidratam os cabelos. O óleo de coco é uma verdadeira preciosidade que pode ser utilizado da cabeça aos pés. Apesar de alegações falsas envolvendo ele, é sem dúvida um dos melhores óleos vegetais para a saúde humana. Considerado como um dos suprassumos da cosmetologia natural, é o óleo vegetal de jojoba extra virgem. Esse óleo tem incríveis propriedades na pele, por conter ceramidas muito semelhantes às ceramidas que a nossa pele possui naturalmente. E assim, ele é também capaz de regular a produção das glândulas sebáceas, ajudando em casos de pele oleosa. A jojoba é útil ainda em dermatite, psoríase e para rejuvenescimento, considera um dos mais potentes. Esses são apenas alguns exemplos de óleos vegetais que você pode começar a utilizar imediatamente para fazer seus próprios cosméticos inteligentes 100% naturais. As manteigas são muito parecidas com os óleos vegetais, com a diferença de que são sólidas em temperatura ambiente, sendo usadas para peles muito secas e frágeis. Também são utilizadas para dar consistência à formulação, como é o caso das pomadas, que precisam de ficar mais firmes na temperatura ambiente. Com as bases carreadoras, você ainda é capaz de fazer sêrums faciais e corporais, óleo pós-banho, óleos para massagem, pomadas, bálsamos, cremes, loções, sabonetes, shampoos, condicionadores, máscaras faciais e capilares, tônicos e muito mais. As loções e os cremes são formulações que possuem uma fase água e uma fase óleo, e uma fase fria para ingredientes sensíveis como os óleos essenciais. Para unir a água e o óleo é necessário o uso de emulsificantes. E em cada uma dessas formulações você vai adicionar os óleos essenciais para as finalidades terapêuticas que você deseja. É muito fácil e você também consegue. E lembre-se,
Para realizar suas combinações terapêuticas de óleos essenciais nas suas formulações, as famosas sinergias, opte por óleos essenciais da mesma família botânica ou da mesma nota olfativa. Porém, mais importante que isso é a finalidade terapêutica que você está buscando atingir. E tenha atenção aos óleos essenciais que contêm furano-cumarinas, pois elas podem causar queimaduras indicadas pelo aparecimento de manchas escuras na pele devido ao contato com os raios ultravioletas do sol. Exemplos de óleos essenciais que você deve evitar antes de se expor ao sol são óleos essenciais de limão, bergamota, laranja, grapefruit e tem mais alguns outros, mas esses são os mais comuns. Bem, daqui a alguns poucos dias vou abrir as inscrições do meu programa online Pele de Pétalas, para você que quer se aprofundar e aprender detalhadamente como usar a aromaterapia para cuidar da pele e das emoções ao mesmo tempo. Talvez você saiba, talvez não, mas eu abro as vagas do Pele de Pétalas pouquíssimas vezes ao ano e por alguns poucos dias. Sei que você deve ouvir isso o tempo inteiro, mas você vai saber daqui a pouco que o que eu estou falando é realmente sério. Então, recapitulando, na primeira aula você aprendeu sobre os imensos benefícios terapêuticos dos óleos essenciais. Você aprendeu o imenso embasamento científico da aromaterapia, que ela tem mais de 22 mil pesquisas científicas comprovando seus efeitos. E teve a oportunidade ainda de baixar um material didático gratuito. Nessa segunda aula da Semana da Aromaterapia, você aprendeu como também é capaz de cuidar da sua saúde e da sua família de forma natural e cientificamente embasada com a aromaterapia. Você também aprendeu o que são as bases carreadoras, a importância das bases carreadoras e o potencial terapêutico delas para a aromaterapia. Na próxima e terceira aula, vou te ensinar a fazer um cosmético inteligente na prática, para você entender ainda mais o que é possível fazer. Também vou responder as principais perguntas que eu recebi aqui na Semana da Aromaterapia. Além disso, vou explicar como vão funcionar as inscrições para o Pele de Pétalas. Mas por enquanto, gostaria de solicitar gentilmente que você deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que vai mudar na sua vida quando você se tornar a aromaterapeuta do seu lar. E se você já é aromaterapeuta do seu lar, comenta aqui embaixo o que mudou na sua saúde e qualidade de vida e também na de sua família. Vai lá, comenta agora de uma vez. Vou te convidar também para se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir no Instagram e no Facebook, para você acompanhar de perto tudo o que acontece na Semana da Aromaterapia. Um grande abraço perfumado e eu te vejo na próxima aula.